Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os protestos violentos no Nepal após graves acusações de corrupção envolvendo o primeiro-ministro comunista do país e uma tentativa do governo em calar a população através das... Não é o primeiro-ministro comunista, é o primeiro-ministro que também é comunista, tá? Para ficar mais claro. Censura da internet e das redes sociais. Conheça a bota Highlander. Não conheço por enquanto, né? Vamos pular aqui, né? O Nepal, estrategicamente localizado nos Himalaias, entre o Tibete, sob ocupação chinesa, e a Índia, vem a... Aí a gente já pega, né, o viés, né? Tibete sob ocupação chinesa. Não, o Tibete faz parte da China, né, cara? Atravessando um período de grave crise política e social. Nesta terça, 9 de setembro, o país viu o seu primeiro-ministro, K.P. Sharma Oli, líder do Partido Comunista Nepalês, renunciar após uma onda de protestos, que começaram com graves denúncias de corrupção e se intensificaram como uma reação ao bloqueio da internet e plataformas de rede social. Medidas impopulares que o governo justificou como sendo necessárias para proteger a democracia e a soberania do país. Mas a dinâmica é mais complexa, por isso vamos entender passo a passo os eventos que levaram a essa crise. Vamos lá. Com uma taxa de desemprego de 21% entre os jovens, o Nepal enfrenta uma das maiores taxas de juventude desempregada de toda a Ásia, com muitos jovens nepaleses buscando uma vida melhor em outros países, o que tem alimentado o sentimento de frustração em relação ao governo. As denúncias de corrupção envolvendo... Esse ano, no último ano 2024, mais de 800 mil nepaleses saíram do país para procurar oportunidades melhores em outros países. E a gente está falando de uma população aí de cerca de 30 milhões de pessoas. Então é bastante gente proporcionalmente, né, que tem que sair do Nepal. Então o Nepal não tem uma economia de geração de emprego. Eu não sei bem como é que funciona a economia do Nepal, tirando a parte turística, que é muito forte, né? Até por conta dos Himalaias, dá para acessar o Everest pelo Nepal, e a parte de yoga e meditação, por exemplo, que é um mercado grande. Mas o Nepal ele falha nesse processo de criar empregos internamente. Então o pessoal sai do Nepal para tentar procurar uma forma de viver. A elite comunista que governa o país, amplificada por um movimento viral contra os Nepo Kids, os filhos de Nepo Babies. Políticos que vivem de forma extravagante, Sim. ostentando viagens, carros e roupas de luxo, aumentando ainda mais a indignação da população, que vive, na sua maioria, abaixo da linha da pobreza, com o estopim final para a radicalização dos protestos sendo uma ação polêmica do governo visando bloquear várias redes sociais, incluindo o Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e o X, como parte de um movimento para, segundo o governo comunista do país, combater as fake news e evitar o discurso de ódio. Isso é verdade, né? O governo do Nepal fechou 26 plataformas, não só de redes sociais. E isso é um problema no Nepal porque, como boa parte dessa população vai para fora, eles mandam dinheiro para o Nepal. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, com brasileiros que vão para os Estados Unidos e vão para a Europa, que iam muito para os Estados Unidos, por exemplo, na época que meu pai foi, né, no início dos anos 2000, para mandar dinheiro de volta para o Brasil. E as pessoas faziam isso. E cerca de 30% do PIB do Nepal é desse dinheiro. E dinheiro de nepaleses que vão para fora e mandam dinheiro para suas famílias. Só que quando eles cortam todos esses acessos à internet, essas 26 plataformas, também dificulta o envio de dinheiro. Dificulta a comunicação com essas pessoas que estão de fora e dificulta para esses nepaleses que estão no Nepal também procurar emprego ou trabalhar de forma online, etc. Né? Então não é só o fato de derrubar as redes sociais, é o efeito cascata que isso traz na sociedade deles como um todo. E, em parte é porque o governo queria que essas redes sociais tivessem alguns registros, tivesse uma regulação, e essa regulação já teve uma oposição dos Estados Unidos, o próprio Trump pressionou o governo do Nepal contra a regulação das redes sociais. Então não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Hoje o Brasil passa por um problema que é das tarifas do Trump, por conta do projeto de regulação das redes sociais que o Brasil tem. Essas redes sociais elas não têm interesse em ser regulamentadas. A gente está vendo isso acontecer com a Inglaterra, né? A Inglaterra quer também
não lembro se é a Inglaterra ou a Europa como um todo, que as pessoas têm um registro na rede social, tipo, um usuário, um CPF, alguma coisa nesse sentido, para saber quem que tá ali falando, né? E as redes sociais não querem isso. Não querem isso, e um dos motivos elas trabalham com o governo dos Estados Unidos para desestabilizar outros governos e trabalhar em conjunto nisso aí, e ganhar dinheiro com isso. Então, não tem interesse de nenhum dos dois, tanto da rede social quanto do governo. No caso do Nepal, afeta mais ainda a vida das pessoas, que já é uma vida muito difícil, né? No entanto, essa medida foi vista por muitos como uma tentativa de censura e controle da opinião pública. O governo também estabeleceu novas regras que obrigavam as plataformas a se registrarem e a se submeterem à supervisão do Estado. Que é a mesma coisa aqui na China, né, cara? De novo, como eu falei, a mesma coisa em vários países. Eles não querem se submeter aos estados, às leis locais. Simplesmente não querem. Os Mark Zuckerberg da vida, o Sam Altman da ChatGPT, eles não querem, cara. Eles estavam reunidos com o Trump essa semana, né? E a gente viu aqui, num react umas 2 semanas atrás, o Oliver Stenkel no Flow falando que não, no Ocidente democrático não existe, né, censura das redes sociais, de hashtags e tal, por conta dos governos. Não, eles literalmente derrubam governos quando eles precisam, né? Eles afetam governos quando eles precisam. E no caso do Nepal, tem a questão das ONGs também, né? O National Endowment for Democracy, que é o nosso conhecido antigo aqui, porque eles patrocinaram os protestos de Hong Kong, eles patrocinam o movimento do separatista do Tibete, a ideia que eles estão espalhando a democracia pelo mundo. Eles também estão envolvidos no Nepal, com várias ONGs, né? Hoje a gente não tem ainda, né, porque esses protestos começaram recentes, a gente não tem um envolvimento claro ainda desse departamento nos protestos. Mas considerando a história dos Estados Unidos, inclusive aqui, né, no protesto da Praça da Paz Celestial, foi muito parecido com o que está acontecendo com o Nepal. São protestos legítimos que depois são sequestrados. Considerando o histórico, é bem provável que, se eles não estavam envolvidos no começo, logo eles estarão, né? Alegando que isso era necessário para garantir o que chamou de soberania digital do país, o que serviu para gerar uma revolta. Teve um outro ponto, né? Vocês viram, o Marcelo falou o governo comunista do Nepal, mas quando ele se refere a outros governos que não têm lideranças comunistas, ele nunca fala governo capitalista do país tal, né? O governo capitalista dos Estados Unidos, o regime capitalista de Washington. Ninguém fala isso, né? E isso tem um propósito. Além de ficar lembrando comunista é malvado, porque normalmente isso aí é sempre atrelado a características negativas ou a situações negativas, é para não lembrar quando os capitalistas também fazem coisas negativas, né? Que aí só fala, não, o governo de Washington, o governo de Israel, o governo não sei do que. Não se fala assim o governo capitalista desses países. Imediata entre os jovens nepaleses. O bloqueio das redes sociais foi, para muitos, a gota d'água em um cenário já marcado pela corrupção generalizada e pela falta de perspectivas de emprego. As manifestações começaram de forma pacífica, mas rapidamente se intensificaram quando a repressão policial se tornou cada vez mais violenta. Em um dos confrontos mais brutais, a polícia usou balas de borracha, gás lacrimogênio e até munições reais para dispersar os manifestantes, resultando na morte de pelo menos 19 pessoas. Que é um absurdo, né, cara? Não deveria acontecer. E em centenas de feridos. A situação escalou rapidamente nesta terça, 9 de setembro, com manifestantes incendiando sedes de partidos políticos, o parlamento e até casas de ministros. E mesmo após o governo levantar o bloqueio das redes sociais, os protestos continuaram, exigindo a renúncia do primeiro-ministro. A pressão sobre o governo foi crescente e a resposta do primeiro-ministro, K.P. Sharma Oli, não tardou. E em meio ao caos, Oli anunciou a sua renúncia em uma carta pública. E de novo, assim, eu não tô aqui, né, tentando passar pano para a corrupção do Nepal, porque isso existe, né? Tem ali, como eles falaram, dos Nepo Babies e tal, tem todo um processo de corrupção, mas a gente sabe como os Estados Unidos funcionam, né? Principalmente quando as redes sociais deles são ameaçadas. A sua saída, acompanhada por uma série de outros ministros que também pediram demissão, com muitos fugindo da capital em helicópteros do exército, mas com alguns sendo capturados e até mesmo espancados pela multidão em fúria. O Nepal. Pegaram um dos ministros, deixaram o cara pelado e jogaram no rio, cara.
Começaram a correr atrás, perseguir o cara num rio raso, assim, né? Começaram a perseguir o cara dentro do rio. Em Chamas enfrenta um cenário incerto, com discussões sobre a formação de um governo interino e possíveis reformas políticas, mas sem uma solução clara para a crise que assola o país. A renúncia de Oli representa um capítulo importante na história do Nepal, mas não resolve os problemas estruturais que levaram à crise, com o país ainda lutando com a corrupção endêmica, a desigualdade social e uma geração de jovens sem perspectivas. O que se seguirá a partir de agora poderá ser a abertura de um novo caminho para o Nepal ou o aprofundamento da instabilidade política, com o futuro inteiramente dependente da capacidade das novas lideranças em responder às demandas da população e reconstruir a confiança no governo. E agora vamos dar uma olhada no professor Pedro, do canal Parabólica, para ter um outro ponto de vista, inclusive, né? Até porque, de novo, ele é um professor, né? Vamos lá. Aí, eu já tinha começado o vídeo dele aqui, peraí. Ah, professor Pedro, vamos lá. O presidente caiu, o primeiro-ministro caiu, é manifestação de estudantes, de trabalhadores nas ruas, é prédio pegando fogo, é gente fugindo, é aeroporto fechado, tem mortes, bastante mortes, muitos feridos, e eu vou explicar tudo para vocês não se perderem o que está acontecendo hoje, nesse momento, no Nepal. Nesses dias começaram, hoje foi o dia mais pesado, tá bom? Então é o seguinte, já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo, porque eu trago de forma clara, direta, objetiva aqui para vocês, tá bom? Então quem é inscrito no canal sabe que se curte esse vídeo logo do início, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, e é o que a gente precisa aqui no canal. Então vamos lá, eu vou usar apresentação de slides. Então assim, se vocês gostarem da apresentação, que já tem um tempo que eu não faço, mas eu sempre fiz aqui a apresentação de slides, porque fica mais fácil da gente entender. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, porque eu posso fazer outros vídeos assim também, que acho que fica mais fácil da gente compreender e para eu me organizar também. Enquanto eu vou tomando meu cafezinho aqui, eu tô pequenininho aqui em cima, porque eu vou encher a tela aqui de informações para vocês, para não ficar na frente, tá bom? Vamos lá, crise no Nepal. Primeiro vamos entender os antecedentes, tá? O que levou essa crise no Nepal, de forma clara e objetiva. São críticas às desigualdades sociais e casos de corrupção. Então o Nepal, por exemplo, tem uma taxa alta de desemprego, para mais de 20%. Você tem muita empresa privada chegando no Nepal tendo concessão e gera muito desemprego lá. Que é mais ou menos assim no Brasil, né? No Brasil tem a Universidade Federal que precisa pagar luz, conta de luz, e tem empresa estrangeira que vai para o Brasil que não precisa pagar conta de luz. Não faz nenhum sentido, né? Enfim, o Nepal, historicamente, ele era uma monarquia que a gente chama de monarquia absoluta. Então você tinha um monarca que reinava de fato. Isso durou mais de 200 anos, tá? Isso é fato. E ele se tornou uma república democrática em 2008. É muito recente a história republicana do Nepal, certo? E é uma república democrática e secular. O que significa secular? Houve a separação entre o Estado e a igreja. Comunistas no controle normalmente é assim, né? E o Nepal também estava sob influência direta do governo britânico. Eu não sei se eles eram uma colônia mesmo, como a Índia era, mas o governo britânico estava ali cutucando, né? As igrejas. Como sempre. Então, o Nepal ele é uma república democrática e secular. Ainda que a gente faça críticas, por exemplo, muitas vezes vão fazer críticas ao modelo de democracia, tá? E aí, como é uma república nova, teve um processo antes da criação da república, da proclamação da república, você teve uma guerra civil que durou ali cerca de 10 anos para destituir a monarquia, acabar com os privilégios da monarquia e estabelecer uma república. Então você teve essa guerra civil. E aí começa uma disputa entre partidos políticos. O que o Nepal vive é uma constante disputa entre partidos políticos. Você tem, a maioria são partidos de esquerda. Então você tem partidos comunistas, social-democratas, partidos socialistas, mas também tem partidos de direita e tem até partidos, ainda que muito, com uma representação muito pequena, você tem partidos monarquistas no Nepal, acreditem ou não. Ou seja, por isso que é uma república democrática. É uma república democrática, só que desde o início
os governos de esquerda, sejam comunistas ou sejam social-democratas, que aí não são comunistas, eles conseguem ter maioria no parlamento, eles são mais fortes, eles conseguem governar o Nepal. Então você tem essa disputa por poder. O Nepal, ele se tornou, então, uma república democrática secular e ela é parlamentarista. O que significa isso? Significa que nós temos um parlamento, que na verdade é bicameral, você tem duas casas, tá, no parlamento, e você tem representantes eleitos pelo povo, e aí você tem a escolha do primeiro-ministro ou do premier. E aí você também tem o presidente, é parlamentarista. Lembrando que no parlamentarismo, quem governa de fato, que é chefe de governo, é o primeiro-ministro. O presidente ele é um chefe de Estado. Mas nesse momento que a gente está falando de crise, foi todo mundo aí, tá bom? Já entendendo, então, o porquê de uma crise, disputa política, muitas vezes opressão, economia, desigualdades sociais, altas taxas de desemprego, a gente chega no momento atual. Aí você tem um estopim. O movimento atual, no dia 4 de setembro, o governo nepalês, para a gente todo mundo entender, ele decretou o bloqueio de cerca de 24 a 26 plataformas online, tá? De redes sociais. O Facebook, o Twitter, o YouTube, LinkedIn, tá bom? Reddit, vários aplicativos, várias redes sociais. Qual foi a justificativa? Evitar fake news, segundo eles, e que eles precisavam que as pessoas se registrassem. Eles estabeleceram, o governo lá estabeleceu uma nova lei, uma nova regra, de que para você utilizar a rede social, você tem que ter um CPF. É uma forma de evitar crimes online. Então, assim, para você entrar, isso é muito comum, inclusive, para quem não sabe, tá? Tô tomando meu café aqui. E aí vai começar, né, toda a história de revolução colorida, né? Porque hoje em dia qualquer coisa é revolução colorida. A gente tem que tomar cuidado, porque quando tudo é, nada é, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho, tá? Porque eu andei lendo do Nepal nos últimos 2 dias, né? Até em contato com o pessoal do Instituto Tricontinental, o Marco, lá, que mora lá em Beijing, me mandou um material para eu ler. Aparentemente é um protesto legítimo, tá? Que pode, né, ser sequestrado pelos Estados Unidos, como eles já fizeram várias vezes. Pode. Mas aparentemente é um protesto legítimo do povo por conta da corrupção, por conta da pobreza e essa questão dos Nepo Babies ostentando em redes sociais e tal. Mas, né, tem o envolvimento ali das redes sociais que não querem ser regulamentadas. E aí a gente ainda, como eu falei, a gente precisa saber até onde os Estados Unidos vai se envolver nisso aí ou não. O continente asiático, tá? Não é só no Nepal, por exemplo. Coreia do Sul, você tem também um controle muito rígido. Ah, mas a Coreia do Sul... a Coreia do Sul mesmo, você tem um controle muito rígido de utilização, inclusive, de identificação para utilização de internet. Você tem essas questões. A justificativa é uma regulamentação. Pera aí, gente. Pedro do Futuro para passar uma informação importante, porque acho que faltou isso no vídeo. Abrir, tá? Então, assim, eu falei também sobre justificativa, utilizar isso como justificativa por conta de corrupção, de má gestão de governo, também. Mas a briga vem com as Big Techs, que as Big Techs elas funcionam como um mecanismo de abertura de mercado do capital dos Estados Unidos nos países. Tá bom? Então, acho que é muito importante falar sobre isso, porque a gente precisa fazer essa crítica, tá? Então, existe sim uma briga das Big Techs com os governos, tá bom? Então, fica aí que, principalmente as redes sociais, elas vão influenciando cada vez mais os jovens e isso é proposital. Ah, então dá para dizer que os Estados Unidos têm uma participação no que está acontecendo, como em vários outros momentos no mundo, como, por exemplo, o que eles chamaram de Primavera dos Povos Árabes e tal. Praça da Paz Celestial. E a gente vê cartazes em inglês, como tinha em Hong Kong, como tinha na Praça da Paz Celestial, como normalmente tem. A gente vê eles usando a imagem do Luffy, do... Oh, meu Deus do céu. Como é que é o nome do anime lá? Do Chapéu de Palha? Eu esqueci o nome. Vou escrever, deixa nos comentários que eu acabei esquecendo. As imagens e muita coisa em inglês. E normalmente isso está atrelado ao envolvimento dos Estados Unidos, porque eles querem que essa mensagem chegue a mais pessoas fora do país, fora do Nepal, nesse caso, né? Então, meio que é um padrão dos Estados Unidos. E aí, normalmente, quando a gente começa a enxergar esses padrões, né? Tem pena de pato, tem bico de pato.
fala que nem pato, anda que nem pato, né? Então, assim, a chance é grande de ser um pato. Sim, tem isso sim. Acho que é muito importante destacar. Só que isso gerou um caos no Nepal. Por quê? Porque entendam que é uma bola de neve que vai cada vez mais crescendo. Começaram as manifestações em massa na capital Katmandu. Então, essas manifestações foram feitas principalmente por jovens estudantes. Começam ali, Sim. o que a gente fala, a geração Z, certo? Começaram a queimar prédios. A cultura pop teve muito envolvida, então você teve muita bandeira do One Piece, né? Do mangá barra anime. One Piece, muitos jovens foram para as ruas protestar e eles foram reprimidos violentamente, certo? Então começou uma onda de ataques, edifícios públicos sendo incendiados, muita coisa. Os jovens começaram a ir para as ruas mesmo para protestar, e aí você teve confronto com as guardas nacionais, com a Polícia Nacional. Até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 19 pessoas morreram e centenas já ficaram feridas, tá bom? Ainda no dia 8, que é ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 9, que ainda está tendo desdobramento. Hoje já é dia 10, né? Revogou a Hoje já é dia 10 aqui. proibição das redes sociais. Ele falou assim, ó, deixa de valer. Então tá, vamos voltar a ser como era antes. Só que o caos já estava instalado. Já E era. eu quero que vocês entendam que a Esse trem já partiu. questão das redes sociais, da população indo para as ruas, também foi um que a gente chama de estopim. Não tem o estopim lá da Primeira Guerra Mundial, a morte do Francisco Ferdinando? Na verdade, os motivos eles são muito além. Então, isso é o estopim. Então, não adiantava mais. Lembra aqui no Brasil, dos 30 centavos da passagem? Não era por conta só do aumento. Era também, tá? Mas é por uma questão de investimento, de corte de educação. Lembra disso? Então é isso. Então quero que vocês entendam o seguinte. E aí, por conta disso, ontem, a população continuou, os jovens continuaram indo para as ruas. O ministro do interior, que é esse cara aqui, ó, deixa eu anotar aqui, ó, que é o Ramesh, desculpem as pronúncias, ele assumiu a responsabilidade, é o ministro do interior, e renunciou. Né? Mas ele renunciou assumindo a responsabilidade pela repressão do governo em cima dos manifestantes. E aí o movimento continua. O que nós temos aí? Falei para vocês que ia ser direto objetivo aqui. Se tiver mais desdobramentos, eu vou fazer mais vídeos aqui para vocês. Tá bom? O primeiro-ministro... Opa, agora vou me tirar daqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem sabe faz ao vivo, porque agora acho que não vai ter um... tem muita coisa na frente aqui, inclusive eu, né? Mas Vamos adianta. colocar aqui, ó. Um pouquinho maior até. Deixa eu ir pro lado de lá, então. Não adianta. Eu vou ficar na O frente. primeiro-ministro, certo? Que é esse aqui, o K.P. Sharma Oli, que é do Partido Comunista do Nepal, renunciou. Mas não só ele. O presidente, que é o Ramchandra Poudel, do Congresso Nepalês, que é um partido social-democrata, não é partido comunista, tá? O presidente, então, ele era do Partido Social-Democrata. E diversos outros ministros também renunciaram e tentaram fugir e buscar abrigo em quartéis. O que acontece? O exército nepalês ele fechou o aeroporto internacional de Tribhuvan, interrompeu voos internacionais para tentar controlar o caos, impedir a saída de mais gente ou a entrada de mais pessoas. Então, qual que é a situação atual do Nepal? O Nepal está numa crise, está num caos, está sem governo. A gente tem que ver o que vai ser feito. Vai ser convocadas novas eleições para o Congresso, para as assembleias do Nepal? Serão escolhidos novos representantes? Por enquanto é difícil saber, né? O exército está nas ruas, né? Para manter estruturas estratégicas como usinas de eletricidade, estações de eletricidade, hospitais, etc. Né? Para escola, para tentar dar uma segurada nos protestos para não deixar o negócio escalar muito. Mas aí agora tem que esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. O que vai ser feito? Não é tão simples assim de se resolver, como simplesmente troca de políticos, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Você tem muita gente falando, eu acho que porque eu falei, já estou no futuro aqui. O professor preparou esse vídeo no dia 8, postou no dia 9 e eu já estou no dia 10 aqui. Né? Muito importante falando assim, o Nepal é uma ditadura comunista de esquerda
como a Coreia do Norte. Não é. Não Você é, tem não é. governos de esquerda muito mais fortes do que tudo no Nepal, certo? Mas você tem, a gente costuma falar que o Nepal tem uma economia mista, a iniciativa privada lá está crescente no Nepal também, mas você também tem a questão da força do Estado, tá? Então é diferente aqui. Mas você tem governos de esquerda muito mais fortes do que os outros. E eu realmente tinha plano de ir pro Nepal. Eu mudei já algumas vezes meus planos por vários motivos. Eu vi que o tempo agora para ir no Nepal não é dos melhores e no fim, muito chinês acaba indo para lá também durante o feriadão que vai ter agora dia 1º. Mas eu tava pensando em ir mesmo. Só que agora não vai mais. Gostaram da nossa apresentação aqui? E se vocês ficaram até aqui, eu peço para vocês curtirem esse vídeo e também conhecer o nosso. Então, assim, gente, agora a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, como qualquer protesto, né? Tem uma teoria de que os Estados Unidos estão trabalhando há um tempo já para desestabilizar os arredores da China, porque a China tem fronteira com muitos países. Acho que são 14, se eu não me engano. E aí, desestabilizando os vizinhos, mantém a China ocupada com esses vizinhos e a China não consegue focar fora, né, mais longe, em outros problemas ao redor do mundo. E aí a gente teve aí já problemas no Sri Lanka, a guerra civil do Mianmar, o genocídio do Mianmar, né, o genocídio de muçulmanos no Mianmar, com participação dos Estados Unidos e do Facebook, porque muçulmano só importa se for uigur, em Xinjiang, tá? Em Xinjiang, se for fora de Xinjiang não importa também. O Afeganistão, né, que ficou invadido pelos Estados Unidos por 20 anos, e agora o Nepal, e as tretas que tinha entre Índia e China, Paquistão e Índia, Taiwan, Hong Kong, Tibete, tudo isso tem envolvimento dos Estados Unidos de uma forma ou de outra. E a teoria é de que é para minar a China, deixar a China ocupada com os vizinhos aqui. Então a gente tem que esperar agora, né, de novo, para ver, como eu falei, entender até onde vai a influência dos Estados Unidos e ver como é que isso vai acabar.